Vamos lá, gente linda, minhas divas lindas, meus tumescentes amados. É uma grande honra começar o Divã da Kiss com o enredo da Beija-Flor, né, gente? Ela que foi campeã ontem. A gente precisa saudar o nosso samba, saudar a nossa cultura e saudar esse enredo lindo. Laíla de Todos os Santos, Laíla de todos os sambas dos compositores Rômulo Massacesi, gente, que nome bonito, né? Júnior Trindade, Serginho Aguiar Centeno, Ailson Picanço, quase um Picasso, Gladiador e Felipe Sena. Só que olha só, gente, já que a gente tá falando de samba e a gente tá falando aqui de grandes homenagens, posso fazer uma outra homenagem? Posso não, né? Porque aqui eu não peço permissão no meu programa. Eu pego e faço. Então olha só, gente, vamos ver se vocês adivinham qual é a homenagem que eu vou fazer aqui agora. Quem tá com a gente nessa? Quem se fantasiou de Fernandinha Torres nesse carnaval, levanta a mão. É isso aí, gente. Banda Calypso cantando Entre Tapas e Beijos. Grande sucesso na voz de Leandro e Leonardo, em 1989. E por que eu trouxe aqui Entre Tapas e Beijos para a gente começar o nosso programa? Porque a Fernandinha Torres não ganhou o Oscar como melhor atriz, mas ela tá ganhando aqui do Divã da Kiss o troféu Pepeca de Ouro, porque é um mulherão. Ela merece. E no final aqui do nosso programa, do nosso bate-papo com a nossa convidada mais que especial, ela também vai homenagear uma grande mulher com o troféu Pepeca de Ouro, porque aqui a gente não brinca em serviço. As mulheres, como sempre, nossas deusas, nossas maravilhosas. Gente linda, para vocês que estão chegando agora na Rádio Escolhida, no nosso www.radioescolhida.com.br, antes de eu me apresentar, eu quero mandar um super beijo para Kátia Marçal, para Tia Valda Maravilhosa e para Wesley Bach, que me receberam aqui na rádio com muito amor, com muito carinho, com muito acolhimento e principalmente com muita paciência, gente. Porque esse negócio de chegar, falar no microfone, produzir computador e aqui o cabo não funciona, né? Tem gente que é bom de cabo, tem gente que não é. Eu fico ali no meio do caminho. Não é mole não. Então, Kátia, Tia Valda e Wesley, gratidão eterna por vocês estarem me recebendo aqui na Rádio Escolhida. Agora vamos nessa, gente. Quem sou eu? Mariana Kiss, jornalista, radialista, sexóloga, mãe, terapeuta e por aí vai, gente. Se eu der o meu currículo aqui, a gente não acaba esse podcast hoje. E eu estou com a maravilhosa mentora e pedagoga Fernanda Paiva. Ela que está aqui especialmente no dia 6 de março. Por quê? Porque daqui a 2 dias, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então eu queria abrir o Divã da Kiss com uma mulher de peso, trazendo um tema de peso. E aí eu vou te dizer aqui quem é a Fernandinha. Olha só, gente. Apaixonada por ajudar mulheres a enfrentarem os desafios da dupla jornada entre carreira e maternidade. E ela sabe o que ela tá falando, tá? Porque ela é mãezona da Isa e da Luísa, esposa do Rodrigo e filha da dona Josiana. Então, mulher sabe muito bem o que tá fazendo aqui na fila do nosso Divã da Kiss. Sua missão é impulsionar mulheres que lidam diariamente com as desigualdades no ambiente de trabalho, mostrando que é possível crescer profissionalmente sem perder o equilíbrio e a presença com seus filhos. Na verdade, gente, eu chamei ela aqui, eu vou confessar pra vocês, viu? Eu chamei ela aqui porque eu queria uma consultoria gratuita, porque não tá fácil conciliar carreira e maternidade, não. E agora eu descobri que minha filha tem TDAH e ela é uma espoleta, porque até então eu só tomo cacetada do povo, né? Porque eu sou frouxa, eu não tenho firmeza, sem pulso. Aí ligo pro pai hoje, e aí, é seu dia de ficar com ela? Ai, meu dia? Ah, é porque eu tô de ressaca, não vou ficar com ela não, né? Então a gente passa por essas intempéries que a gente não tem muito o que fazer. Então, Fernandinha, olha a intimidade, gente, que vergonha. Fernandinha. Mas depois de Fernanda Torres, todo mundo é Fernandinha. Seja bem-vinda ao Divã da Kiss. É com muita honra, com muita alegria que eu te recebo aqui. E antes de mais nada, gratidão pelo seu tempo, sua presença, seu sorriso. E vamos lá.
Quem é você? Então, eu preciso começar me apresentando, né? Você falou da dona Josiana, da minha mãe, né? E eu sou consultora de diversidade, equidade e inclusão. Né? Trabalhei mais de 20 anos em empresas nacionais, multinacionais, na cadeira de líder, liderei equipes enormes em vários estados, até em outros países. E aí eu tive a oportunidade de pensar nesse papel, né, da mulher que concilia carreira e maternidade, mas na verdade isso surgiu bem lá atrás, na maternidade solo da minha mãe. Então eu via minha mãe naquele processo ali de luta, de glória, de todos os dias. Minha mãe é enfermeira, né? Então todos os dias estava numa correria danada entre plantões e chegava em casa e ainda tinha que descascar legume, botar roupa na corda, ver se eu e minha irmã fizemos o dever de casa. Então eu via todo aquele processo e tudo aquilo foi entrando na minha memória para que lá no futuro isso viesse para mim como uma carreira, como um caminho, e porque eu também vivi isso na pele, né? Eu tenho 2 meninas, e o que eu costumo falar muito para minha mais velha, é que ela fala assim, ai mãe, você tá indo lá pro podcast, porque minha filha já é de uma geração com o celular na mão, geração, né? Que já nasce clicando, exato, teclando. Exato. E aí ela falou assim, mãe, você tá indo lá pro podcast, mas por que você faz isso? Eu falei, filha, porque eu preciso deixar um mundo melhor para você e para sua irmã. Então, quando eu penso nesse Dia Internacional da Mulher, eu penso muito na oportunidade que a gente tem de deixar esse mundo melhor para essas gerações que vão vir. Seja você uma mãe de menina, uma mãe de menino, Sim. Mas o que você tem feito, né, para provocar esse debate, para fazer com que esse tema evolua, com que cada vez mais lugares falem sobre isso e entrem nessa luta também. Até por isso que eu vim com essa camiseta hoje, né, porque ela fala muito do que me representa. Eu sou líder, eu sou mãe, eu sou mulher, e todos esses papéis me compõem. Né? Então, quando eu vou me apresentar, quando eu vou nos lugares falar de carreira e maternidade, contar um pouco da minha história, porque eu sou uma contadora de causo. Ah, isso é bom. Isso que a gente gosta aqui no Divã da Case. Uma contadora de causa. Então, quando eu vou me apresentar, eu ilustro muito dos conceitos que eu trago, que são conceitos, assim, trabalhados, né, dentro da área de diversidade, mais para a realidade prática, porque não adianta nada eu trazer uma coisa super maravilhosa de Harvard, de Princeton, se eu não trago isso para nossa realidade do nosso dia a dia, como mulher, como mãe, como líder, enfim. Então, eu tô aqui um pouco hoje para poder dividir da minha experiência, compartilhar, ouvir as perguntas que vão chegar e a gente ir nesse processo juntas, né, de construção, de amadurecimento. Maravilhosa. Olha só, Fernandinha, deixa eu passar um recadinho aqui pro povo. Eu soltei nos meus stories mais cedo uma enquete, porque a gente também quer saber das intimidades e das lamúrias e das dores, dos amores do nosso público. E aí eu soltei mais cedo a seguinte enquete. O que você fez nesse carnaval que você jamais contaria aos seus netos no futuro? Eu já tenho algumas respostas aqui, que eu já peguei do Instagram, mas eu quero que o público que está aí na Rádio Escolhida com a gente nos responda também. E aproveita o Divã da Case lá no Instagram para mandar a sua pergunta para Fernanda, porque aqui a gente vai enchê-la de perguntas. Agora, Fernanda, seguinte aqui. Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, do ano passado, agora 2024, quase metade das mulheres que usam a licença maternidade se afastam do mercado após os 24 meses. E é uma tendência que também se mantém cerca de 47 meses depois. O estudo revelou que 247 mil mães analisadas, 50% enfrentaram demissão logo após os 2 anos da criança. E existe também uma lei, que é a 14.020, que as mulheres têm direito à estabilidade no emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Como é que isso funciona, assim, na prática? O que acontece com essas mulheres que depois de 2 anos ou até pouco tempo antes, né, porque a garantia da lei é até 5 meses depois. Sim. Como é que ficam essas mulheres na fila do pão? Porque como eu fui mãe, mas eu já era empreendedora, eu não senti esse baque, eu não fui demitida. Mas como é que é para essas mulheres que enfrentam isso? É uma dor muito grande, porque quando a gente passa por um processo de gravidez, né, o puerpério, que é uma coisa que é pouco falada, que é aquele período, né, que vai desde o processo de nascimento da criança até, pode ir até 1 ano após o nascimento da criança, é um período em que a mulher está no processo de redescoberta, porque ela levou uma vida inteira para entender quem era ela, enquanto personalidade, enquanto gostos, enquanto desejos. E aí nasce uma mãe e começa a se construir
uma nova realidade. Com uma criança que faz parte desse núcleo familiar, com outras agendas, outros tempos. Então, quem é mãe sabe, né, que existe um conceito muito maravilhoso que silêncio e privacidade é uma coisa que você nunca mais terá. Né? Então, se você acha que você terá aquele silêncio, aquela Nunca paz, mais. para sentar calmamente no seu sofá e ver aquele dorama delicioso que você gostaria, não será, amor. Não, isso porque, assim, se você for mãe de menina, hoje, enquanto eu tava me arrumando, a minha filha simplesmente passou todos os meus perfumes. Lógico. Descobriu o meu esconderijo de maquiagem, se já não bastasse as que ela já destruiu, né? E por aí vai, porque mãe de menina tem essas coisas. Os meus saltos altos, ela acaba. E ela só tem 6 anos. No meu caso, lá em casa, os meus itens de papelaria, porque eu amo uma caneta, um caderno, um clipse. E aí diz a minha filha que ela abre a gaveta lá do meu escritório e fala assim, o que comprarei hoje? Né? Então, pra ela entra no meu escritório e ela acha que aquilo dali é uma, sei lá, uma filial de uma papelaria que ela vai adquirir itens ali dentro. Mas voltando para o que a gente estava falando da licença maternidade, né? Acho que tem uma primeira questão que a gente precisa pensar aqui, que é qual é o compromisso real dessa empresa com essa mulher. Uhum. Se você pensa que é uma empresa que é a favor de carreiras femininas, né, e a gente sabe que as crianças ainda não nascem do ovo, né, então Nem dos dedos? Nem dos dedos. Então, logicamente, essa mulher que está aí na idade fértil, ela é uma mulher que tem uma propensão a engravidar e que isso vai demandar dela um afastamento daquele ambiente de trabalho. Tem empresas que ainda acreditam de que quando essa mulher ela sai de licença maternidade, a empresa está pagando para essa mulher sair, quando na verdade isso é um benefício, né, que o governo concede naquele período. Essa mulher é custeada pelo governo, né? Então existe uma lenda aí de que a empresa está fazendo um grande, maravilhoso favor, quando na verdade não. E daí essa mulher, ela se afasta, né, nesse período que pode ser de 4 meses, se não é uma empresa cidadã, e se essa mulher ela não coloca férias. E se for uma empresa cidadã, vai ser um período maior, de 6 a 7 meses, a depender ali do local de trabalho. E nesse período, é um período de muita fragilidade, porque essa mulher está passando por esse puerpério. Ela vai voltar com todas essas emoções ainda dentro dela, porque ela vai voltar às vezes pensando sobre a amamentação, às vezes pensando com quem que ela vai deixar essa criança, que rede de apoio é essa que vai dar conta. E essa empresa, quando não é uma empresa que de fato ampara carreiras femininas, ela deixa essa mulher numa situação de muita fragilidade. E por conta disso, por ter muitas empresas no mercado que ainda não estão prontas para esse debate, ainda precisam amadurecer muito, existe essa estatística terrível que você trouxe aqui para mim, de muitas mulheres passarem por um desligamento no retorno da licença maternidade. Porque tem muito aquele conceito do que nem é visto não é lembrado. Né? Então essa mulher se afastou para esse período de nascimento do filho dela, um período que muitas vezes ela está também se descobrindo, vivendo esse puerpério, e a empresa entende que naquele período ela vai economizar ou colocar outra pessoa no lugar, ou essa mulher quando volta, ela faz uma série de exigências com o horário dessa mulher, vai se afastar por quê, precisa levar o filho no pediatra por quê. Então, nem sempre a empresa desliga, isso acontece em muitos casos, mas às vezes a empresa cria um ambiente tão nocivo que é como se fosse um empurrãozinho para o desligamento, que faz com que essa mulher solicite o desligamento para ela entender que aquele ambiente já não é mais para ela. Inclusive, sem querer te cortar aqui, mas eu lembro que em 2008 eu fui procurar emprego e aí me perguntaram se eu tinha pretensão de ser mãe. Eu falei, sei lá, eu não tô nem namorando, não tô nem casada, eu sei lá se eu quero ser mãe ou não. Será que essa pergunta é feita para homens também? Claro que não. Né? A gente sabe que não. Agora, Fernanda, a mulher que ela é desligada depois da licença maternidade, ela tem algum órgão que ela pode recorrer para reaver aquele emprego novamente?
Ou não, ela não da tem... situação. Uhum. Se ela foi desligada e ela já tinha passado por todo o período que a licença compõe e abrange, infelizmente ela não tem ali nenhum direito assegurado nesse sentido. Nossa. Agora, se a empresa fez esse desligamento ainda dentro do período de licença, dentro do período que ela está amparada, suportada pela lei, aí sim ela deve procurar um advogado ou uma advogada trabalhista e recorrer pelos direitos dela, sim. Nossa. Cruel. Pesado. Muito pesado. Ainda bem que o meu chefe atualmente é um líder feminista. É por isso que é super importante a gente trabalhar com o empoderamento dessa mulher dentro da carreira dela. Para ela entender que, na verdade, ela é um CPF e não um CNPJ. Porque muitas vezes a gente esquece disso e a gente vive para o nosso trabalho, vive para o nosso empregador. E quando a gente não é mais necessário naquela estrutura, a gente é facilmente descartada. Caramba. Então é muito, muito importante que essa mulher ela mantenha o networking dela em dia. Peraí, não revela os seus segredos não. Opa! Porque no final do nosso podcast a gente tem um quadro chamado Joga no Meu Colo Universo, que é onde você vai revelar esse tipo de segredo e contar, não apenas, né, falar sobre a sua mentoria, que eu também sei que você faz mentoria nesse sentido, mas também explicar esse segredinho que a mulher pode fazer ou não para assegurar aí e se valorizar cada vez mais, né? Porque, afinal de contas, a pepeca aqui é de ouro, já foi entregue para dona Fernandinha Torres, mas o segredo aqui, nosso ouro, não será revelado agora. Você terá de ficar com a gente até o final do nosso podcast. Antes da gente fazer um intervalinho aqui, super, super, super rápido, deixa eu colocar um quadro aqui, gente, que eu preparei para vocês. Ele é bem rapidinho, já que a gente tá falando de empoderamento. A terceira, ela se arruma só pra ela. Gente, que delicinha de música. Beijo pra você, Veveta. Outra intimidade, nem me conhece, né? Mas um dia ela vai me conhecer. Qualquer dia desse eu vou lá em Salvador, vou jogar o meu livro aqui, na cabeça dela. Eu já fiz isso com a Preta Gil, com Como Ser Uma Mulher Solteira, mas ela não me deu bola até hoje. Energia de gostosa. Ela primeiro ela segundo ela terceiro ela. Por quê, gente? O nosso quadro agora é o Reage Poderosa. Eu sempre vou soltar uma frase de empoderamento para você dar uma sacudida nessa alma, minha diva linda, e adentrar aqui essa hora maravilhosa com a nossa querida Fernanda Paiva. Vamos lá, frase de hoje. Nunca corra atrás de um homem ou de um ônibus, porque depois de 5 minutos, outro sempre vai aparecer. Essa frase é da Anna Wintour, editora-chefe da revista Vogue. Então não é qualquer mulher, é uma mulher super, super, super empoderada. E antes da gente colocar uma musiquinha aqui pra fazer aquele break, você beber aquela aguinha, entrar no Instagram e me seguir, entrar no YouTube e me seguir também. Vamos fazer o seguinte? Já que a gente tá falando aqui de empoderamento, eu vou apresentar a vocês uma tríade chamada autonomia emocional, autoconhecimento íntimo e autonomia financeira. Onde que você adquire esses 3 A's que serão o mantra da sua vida a partir de agora? Adivinha? Adivinha? Dona do próprio poder, deixa eu fazer o meu jabá aqui, sou terapeuta sexual e tântrica, ok? Então, o Dona do Próprio Poder é o meu método terapêutico de atendimento a mulheres. Então, aqui eu falo autonomia emocional, trago ferramentas. Autoconhecimento íntimo, gente, é 70% dessa literatura. E vocês vão amar. Vocês acreditam que os homens compram? Que é para poder entenderem melhor as suas esposas? Serve para eles também. Pode comprar. E por final, a autonomia financeira, já que a gente está falando aqui de mercado de trabalho, sim, muitas mulheres são desligadas depois aí desse período de proteção à lei. E aí o que fazer depois? A tia Kiss aqui, dá várias dicas. 36 sessões terapêuticas num livro. Ah, Mariana, mas eu não gosto de ler. Não tem problema. Tem o curso online completo. Gente, é uma delícia, uma diversão. E eu faço as ferramentas terapêuticas todinhas com você. Então, Dona do Próprio Poder, onde você encontra www.divandakiss.com.br. Gente, não tem erro. É o nome do podcast, é o nome das minhas redes sociais, é o nome do meu site. Que maravilha! E aí, ouvintes da Rádio Escolhida, vocês estão gostando aqui da minha
performance, não digam que não, senão eu fico muito magoada. E uma mulher de TPM magoada... Ninguém merece. Você não quer uma guerra, né? Não quero uma guerra. Olha só, antes da gente voltar aqui a conversar com a Fernandinha Paiva, eu vou apresentar o quadro Senta Aqui no Meu Divã. Gente, a gente ainda não tem aí as vinhetas, mas vamos providenciar. E no quadro de hoje é o seguinte, eu sei que você já curtiu o seu carnaval. Eu não vi distribuição de preservativo aí esse ano. Ano passado, Fernando, deixa eu te contar aqui um babado. Eu fui casada até ano passado, e a minha fornecedora, a Bela Sex Educa, que faz essas coisas maravilhosas, ela fez uma vulva gigante pra mim. Fui eu de vulva no carnaval, e aí distribuí 200 camisinhas femininas. E pasmem, eu peguei as camisinhas em janeiro, elas venciam em março, ou seja... Você, mulher diva linda, não está indo no seu posto de saúde, na sua clínica da família, pedir a camisinha feminina, e essa camisinha é extremamente necessária. Por quê? Porque às vezes o boy magia, a gente esbarra com ele no carnaval, ele não quer usar o preservativo dele. E aí vai ter desculpinha? Não, né? Ninguém quer um filho de carnaval. Uma mulher empoderada é dona do próprio destino. Exatamente. Então o que você vai fazer em primeiro lugar? Vai lá na sua clínica da família, seu posto de saúde, pega gratuitamente. Pegou? Confere a data de validade, precisa estar na validade, ok? Aí você vai abrir. Agora a Tia Kiss vai ensinar a usar, gente. Adoro essa parte. E aí a camisinha feminina, ela é assim. Ela tem uma argolinha de silicone que eu vou mostrar aqui pra vocês dentro dela, ok? Essa argolinha a gente vai fazer um 8, tá certo? Só que dentro da camisinha. E essa boquinha aqui de fora, ela é do mesmo material da camisinha e ela é um pouquinho mais larguinha. Então você vai ficar numa posição confortável para você, e aí se é por cima, por baixo, de lado, em cima da pia, é contigo. Dobrou aqui o 8, você vai fazer o quê? Agora que me ajudante de palco. Comigo aqui, ó. Vai inserir esse 8 aqui na sua bonita, na sua vagina, ok? E essa argolinha aqui fica do lado de fora, protegendo o resto da sua vulva, porque afinal de contas a camisinha não serve só para prevenção de gravidez, serve também para a prevenção de STs. E qual é a maior vantagem dela? Que você pode usar até 8 horas antes do ato. Então foi pular carnaval, vá, mas vá prevenida. Olha o que eu atendo de mulher que chega e fala que eu não sei quem é o pai do meu filho. E aí o filho nasce em setembro, porque foi no carnaval. Gente, não tem mais desculpa, tá certo? E se você não pedir, a Secretaria de Saúde não encomenda mais. E aí daqui a pouco vai acabar, e se acabar, a gente não tem como se proteger e como a gente ser autônoma do nosso prazer. Esse é o principal recado. Fernandinha, gostou? Sentou aqui no meu divã? Senta aqui. Senta aqui, né? Maravilhoso. Depois a gente pode combinar outros. Olha só. O Brasil está caminhando, gente, para um cenário inédito. Em poucos anos, a maioria das empresas será comandada por mulheres. Essa é a projeção do estudo Monitor Global de Empreendedorismo de 2023, que revelou que 54,6% dos brasileiros que pretendem empreender nos próximos anos são mulheres. E segundo a revista Forbes, elas ocupam 38% das posições de chefia e são mais bem avaliadas por suas equipes. Fernandinha, disserte sobre o tema. Por que somos tão especiais assim? Vamos começar pelo empreendedorismo. É muito importante a gente pensar que mulher empreendedora é essa. Muitas vezes essa mulher ela vai para o caminho do empreendedorismo buscando justamente uma flexibilidade de vida. Eu estou dizendo aqui que empreendedora trabalha menos? Jamais será. Empreendedora rala sábado, muito. Domingo, feriado, oxi! Mas ela se torna dona de sua agenda. Então ela consegue conciliar melhor, principalmente quando ela também é mãe. Então ela tem a possibilidade de ser mais ativa naquele vínculo familiar, mais ativa no vínculo com seus filhos, e ela tem essa flexibilidade de agenda que a permite fazer isso, né? Então, seja uma mulher, por exemplo, que trabalha no ramo da beleza, uma mulher que trabalha no ramo da gastronomia, da sexualidade. Você vê que é uma pessoa que consegue aí
ter um poder sobre o seu próprio tempo, sobre a gestão da sua agenda, sobre a gestão da sua rotina. Não que isso seja simples, porque eu atendo muitas empreendedoras que colocam muitos projetos e que têm dificuldade nessa conciliação. Mas esse é um dos motivos por trás, a gente tem uma presença tão forte de mulheres no empreendedorismo. E quando a gente olha para as empresas, esse quadro está começando a se tornar promissor. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a quantidade de mulheres que se formam no nível superior no Brasil, esse número ele já é maior de mulheres em comparação aos homens. Então, muito naturalmente, a gente espera de uma forma positiva que o mercado vai responder a isso nos próximos anos, fora que o avanço da agenda de diversidade, equidade e inclusão no Brasil é extremamente latente, ao contrário do movimento que está acontecendo lá fora de retração da agenda de diversidade e equidade de gênero, que é um assunto que de repente a gente fala num outro momento. Já está convidada. Eu gosto disso, gente, da mulher que pega, eu vou voltar aqui, eu vou voltar. A pessoa se convida, né? Tá ótimo. Mas isso é muito importante a gente perceber que no Brasil essa nossa discussão ela tá muito avançada, né? E isso faz com que algumas empresas, né, já estejam aí até na vanguarda das suas práticas de mercado. Então, quando a gente olha, por exemplo, dados como do Great Place to Work, a presença feminina vem avançando muito, não só em cargos de primeira gestão, mas também em cargos de conselho, que era uma raridade até alguns anos atrás, você encontrar mulheres CEOs, você encontrar mulheres vice-presidentes, diretoras de empresa, e isso vem aumentando ano a ano, graças ao trabalho super forte de várias amigas minhas que são ativistas e que fazem esse movimento acontecer, né? Então, estamos num cenário positivo, mas a gente não pode descansar. O Dia Internacional da Mulher está aí para lembrar de que é um dia de luta e é um dia em que a gente tem que se manter vigilante para não retroceder no espaço que a gente tem conquistado no mercado. E a pergunta que não quer calar, você acha que a maioria dá conta de seguir a carreira, seguir a maternidade sem estafa mental, sem estresse ou não? Nós não somos isentas disso jamais. Existe uma questão que é muito importante ser falada, que é a sobrecarga mental da mulher, né? Mesmo quando essa mulher tem um parceiro ou uma parceira que é ativo ali no processo de parentalidade, né? Que é esse processo de criação desses filhos, ainda assim, essa mulher ela tem uma agenda oculta. Então é uma mulher... É uma mulher que... apesar dela estar sentada muitas vezes num momento de lazer, ela está pensando que está faltando comprar banana, de que na semana que vem a criança precisa levar papel crepom para a escola, de que ela precisa marcar o dentista, né? E que, meu Deus, saiu aquela vacina da dengue. Será que já está na idade que a criança tem que tomar? Então é um cérebro que ele não desliga. Menina, sem querer te cortar, mas deixa eu contar o caos aqui. Ontem minha filha, 11 horas da noite... Minha filha ontem, 11 horas da noite, falou assim, mamãe, eu quero estudar porque semana... Ela é dessas, né, gente? TDAH a gente não segura. Mamãe, eu quero estudar porque semana que vem eu tenho prova. Eu falei, beleza, perfeito, né? Vou aproveitar o ensejo. Aí eu fui olhar a mochila dela, tinham 2 cadernos e um caderno de português assim. Não fez o dever de casa, não fez o dever de casa, não fez o dever de casa. Eu falei assim, gente, será que eu abro a mochila dessa garota todo dia? Eu todo dia fiscalizo. Onde que eu estou? Que eu Onde é que eu tava que eu perdi isso? E aí eu lembrei que 3 noites por semana o pai busca na escola e leva para casa. Eu já pedi para ele 1 milhão de vezes. Olha a mochila dela, se tiver dever de casa, por favor, você é pai, a filha foi planejada, eu não fiz com o dedo. Eu perguntei, eu posso engravidar? Ele pode, porque eu também quero ser pai. Então assim, será que sou eu realmente que tô falhando? Porque a gente às vezes desconfia da gente mesma. Porque é muita coisa. Porque ele me confia. Ele deixa a menina lá em casa e pergunta, fez o dever de casa? Fiz o dever de casa. E eu tô vendo que tem um monte de coisa que ela não fez. Que é isso aí exatamente que você tá falando.
Então, quando a gente fala de parentalidade, a gente fala de corresponsabilidade. Porque é isso que você fala com ele. Ele é pai. Então, ele também é corresponsável pelo processo de dever de casa dessa criança. Agora, você imagina você estar na sua casa, no dia em que a sua filha está na casa do pai, e você não está descansando nunca, porque você está sentada pensando assim, será que a minha filha está na casa dele e ela está fazendo o dever de casa? Então você está culpada com a sua tarefa e a tarefa desse pai. E aí a gente fala sobre culpa, e é uma frase extremamente malvada que eu admito que eu já reproduzi, mas que hoje em dia eu abomino, que é falar que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Credo, nasce uma mãe, nasce uma culpada, que a sociedade convence que tem uma culpa. Nossa, falou tudo! Então a gente precisa desmistificar isso, porque que dá conta é esse? Porque quando a gente se desdobra em 20 para dar conta de uma agenda que não pertence só a gente, mas pertence a nós e a todo mundo que faz a criação dessa criança, a gente não tá dando conta. A gente está sobrevivendo. Olha, eu vou contar um outro caso aqui. Gente, eu falei que eu chamei essa mulher hoje porque eu queria uma consultoria pra mim, né? Férias. Não passou uma semana sequer de férias com a menina. E aí viajou no meio do aniversário dela. E aí ele volta. Primeiro ele bate o pé e fala assim, tá vendo? Ela não me ama, ela não quer ficar comigo. Eu falei assim, ela te ama, só que ela tá magoada com você porque você faltou ao aniversário dela. Não tem nada com isso, você que tem que se entender com ela. Aí papo vai, papo vem. A minha cunhada, ex-cunhada pedagoga, Mari, vamos tomar um café, falar mal dos homens? Beleza, adoro falar mal dos homens. Delícia. Meu segundo esporte predileto. Meu primeiro é falar bem deles quando eles merecem. E aí, a gente foi tomar um café e eu tava exausta de umas férias inteiras com ela grudada no meu pé o tempo todo. E aí ela me pegou naqueles dias assim, tá, vai, faz. Tá. Sabe, aquele dia que você joga a camisa porque você não aguenta. Mãe, posso ver YouTube Kids? Pode. Vai. E aí depois eu fui pedir umas ferramentas pra ela, umas orientações, né, por conta do TDAH. Falei, pô, me ensina umas ferramentas, não sei o que. Ela falou assim, antes de mais nada, você precisa ser firme com ela. Porque isso, porque aquilo, porque você deixa correr frouxo. Eu falei assim, cara, você me pegou num momento muito vulnerável, eu abri meu coração pra você, você sabe que eu tava vulnerável, eu tava cansada, eu tava exausta, eu cheguei a chorar no teu colo, reclamando do teu irmão, e aí você vem e diz que eu não tenho firmeza com a minha filha. Por que você não bate na porta dele e não dá uma sacudida? Pô, irmão, a garota ficou 6 semanas com a menina sozinha, você não deu uma moral, você voltou de férias com os seus amigos, você não ficou com ela 2 dias seguidos, você não dorme, ele não dorme com ela, ele passa 3 noites por semana, mas não dorme, não quer ficar final de semana. E sabe, é uma falta de sororidade, que é assunto do nosso próximo bloco aí, que fica assim, gente, o que será que tá passando na cabeça dessas mães que também são mães solo? E aí quando ela me veio com essa crítica, e ela também é mãe solo de 3, eu pensei assim, caramba, eu sou uma bosta. Né? Realmente, eu sou frouxa. A gente passa a duvidar da gente. Passa. E aí a gente duvida ainda mais quando a gente se depara com uma outra mãe que acrescenta mais um tijolo de culpa em cima de um muro que já tá alto. Eu me senti muito culpada. Sim. Muito. Eu chorei, eu falei, cara, eu sou uma bosta de mãe, o que eu tô fazendo? E quando você tá com uma amiga, né, e isso é uma coisa que eu gosto de separar muito, porque eu atendo como mentora, atendo como terapeuta e também atendo como amiga, né, porque eu também tenho amigas que também são mães e vivem vários modelos de maternidade. Quando você vai com uma amiga para tomar um café, você vai para um lugar de acolhimento. Ih, mas tá difícil, viu? Encontrar amiga que acolhe. Tá difícil. Difícil. Mas porque a gente transborda aquilo que tá dentro de nós. Então, na medida que eu coloco pro outro um processo de culpa, eu não faço um processo de expiar minha própria culpa. Porque eu consigo dar conta. Você, mãe relapsa, não está dando conta. Frouxa. É frouxa. Frouxa. Então esse é um momento, né, e aí entrando aqui um pouquinho das dicas que a gente vai colocar lá na frente, que quando a gente fala sobre limites, porque os limites na relação, eles não são limites numa relação somente amorosa, mas são limites também numa relação de amizade. É você, de forma muito
comunicação não violenta e diálogos assertivos, comunicar para essa sua amiga de eu nesse momento preciso que você me acolha. A minha necessidade emocional é essa. Eu sei que você vai trazer aqui uma fórmula mágica do que funciona para você ou do que eu deveria estar fazendo por algum motivo obscuro, mas nesse momento, nesse minuto, eu preciso que você me acolha. E aí você gera aquele maravilhoso, que eu adoro falar para as minhas mentoradas, o silêncio do constrangimento. Fica olhando para a pessoa. Porque aí você precisa comunicar a sua necessidade, sabe? Comunicar e colocar limites para que numa próxima oportunidade que você esteja tomando um vinho, tomando um café com essa sua amiga, ela consiga revisitar esse limite que você colocou para ela na relação que vocês têm. Ó, dica perfeita, mas eu confesso que no primeiro momento eu preferi me afastar, porque realmente eu não tinha noção desse posicionamento, né? Como é que falta uma mentora na nossa vida, né? Uma mulher empoderada, uma mulher que... Gente, eu chamei a pessoa certa aqui pra estrear o Divã daqui, gente, tô gostando muito! Que bom! Tô amando aqui. Gente linda, vamos novamente fazer um intervalinho para beber uma água, mas antes eu quero passar um super recado aqui. Vocês estão gostando aqui da performance? Do sex appeal? Sou bonitinha, né? Mas eu também sou engraçadinha. E a coisa que eu mais gosto de fazer, além de falar mal dos homens, é claro, é despedida de solteira, despedida de casada, clube da Luluzinha. Então imagina você aqui, Mariana Kiss, no seu evento. Faço dinâmicas, eu tenho uma brincadeira chamada Onde está o clitóris? Eu tenho vários clitóris, gente. Eu pego as minhas vulvas assim, né? Tiro os clitóris, porque isso aqui é um clitóris, viu? Não é só o botãozinho aqui, mas um dia a gente faz um divã só pra falar dele. E aí eu escondo pelo local da festa, a mulherada faz uma bagunça. Tem striptease. Ih, vou contar o resto que não pode dar spoiler, né? Então, querendo contratar a digníssima aqui, Tia Kiss, vai lá no Instagram, @DivãDaKiss. Vai lá no YouTube, @DivãDaKiss. No meu site, divandakiss.com.br, e você pode me chamar, que vai ser um prazer estar no seu evento. Mas se prepara, viu? Tem que ter energia. E tem que ter extintor de incêndio, porque eu faço o negócio pegar fogo. Agora é o seguinte, antes da gente entrar com música aqui pro nosso intervalo, eu já catei aqui, lá na caixinha de perguntas, sabe aquela pergunta que eu fiz pra você desde o início? O que você fez nesse carnaval que você jamais contaria aos seus netos? E eu tenho algumas respostas aqui, um pouco cabeludas. Mas eu vou citar um pouco mais sutil, porque afinal de contas, a gente terá outros momentos para falar do lance mais pesado aqui, que eu sei que vocês gostam, que é o tchaca-tchaca na buchaca. E aí, 2 fulaninhos. Um fulaninho mandou assim: nesse carnaval eu me reuni com mais 5 casais numa casa de campo e rolou um super tchaca-tchaca na buchaca grupal. Troca aqui, troca ali, mão aqui, mão ali, boca ali. E a dona da casa pediu uma ADP. Quer saber o que é ADP? Eu não vou contar aqui não, viu? Porque o papo aqui é empoderamento feminino, mulher, maternidade e carreira. Se você quiser saber o que é ADP, você vai lá no @DivãDaKiss, que eu te respondo. Segundo fulaninho mandou um papo assim, esse aqui deveria ter tropeçado em mim, mas não tropeçou. Fiz Pix para bancar o carnaval de mães solteiras no Rio de Janeiro, mas jamais contarei quem elas são. Que pena que você não fez o Pix pra mim, né, meu amor? Isso aqui é o que a gente chama de money slave. É o povo que gosta de ficar bancando mulher com Pix, né? Mas você acha que vai bancar? Não vai bancar. Os caras fazem 10, 20 reais de Pix, mas tá bom, tá valendo. É a fantasia, e qualquer dia desse eu chamo uma galera aqui boa do BDSM pra gente bater esse papo.